Boa noite a todos. Vamos então, antes de estarmos iniciando, acalmar. Então vamos sentar, descruzando braços, pernas. Respira fundo. Vamos acalmar. O Antônio colocando essa música bem tranquila. Conseguimos chegar, graças a Deus. Então vamos acalmando o nosso interior. Quem quiser pode fechar os olhos. Vamos trabalhando a respiração. Inspira, enche os pulmões de ar e solta bem lentamente pela boca. Com as crianças a gente costuma falar, Cheira a flor e assopra a velhinha do bolo. Isso. Vamos acalmando. Chegamos de um dia de trabalho, de um dia agitado. Precisamos estar receptivos, calmos, tranquilos, para ouvirmos o estudo da noite de hoje. E enquanto trabalhamos a respiração, acalmando o nosso ambiente interno, os nossos corações, que os nossos pensamentos possam estar em lugares calmos e tranquilos. Ou vamos mentalizar uma luz, a luz de Jesus, a nos envolver, a nos acalentar, a nos fortalecer. Mentalizemos a luz de Jesus nos envolvendo, nos fortalecendo, nos reabastecendo na fé, na perseverança, na alegria de viver. E já conseguimos sentir uma alegria enorme a nos envolver. Com a luz de Jesus nos envolvendo. Podemos também visualizar a natureza, o verde, o mar, as flores. Vamos preenchendo a nossa tela mental de paz. Esse sentimento que tanto buscamos no mundo, mas que começa dentro de nós. A paz, a harmonia, o equilíbrio. E assim já estamos calmos, tranquilos, em harmonia e em sintonia com o alto. E nos sentimos muito bem.
E é com esse sentimento de tranquilidade e de paz que lentamente vamos abrindo os nossos olhos. Podemos olhar para o companheiro que está ao nosso lado. Darmos aqueles sorrisos, olha quantos sorrisos bonitos estamos vendo. E que a paz de Jesus possa estar nesse ambiente e em nossos corações. E é nesse clima de harmonia e de alegria que vamos estar atentos. Vamos então estarmos acompanhando a página que a nossa amiga Rosalice vai trazer para todos nós. Boa noite a todos. Ainda em harmonia, depois dessa maravilha que nós fizemos agora, né? O coração ainda está tranquilo? O meu está. Ainda bem que eu estava em pé, porque se eu tivesse sentado, eu acho que eu dormia. Então, gente, vamos refletir sobre essa página que vocês já têm aí, todos já devem ter lido, mas muito oportuna e muito importante para todos nós, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que sempre nos traz algo muito profundo, verdadeiro, né? Necessário. A citação de Tiago, capítulo 4, versículo 8. O título é Purificação Íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem, ou seja, limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na solidão, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Então a gente conclui, né, que esse duplo ânimo está composto, lá citado por Tiago, e esclarecido por Emmanuel,
está composto no externo e no interno, né? Na parte exterior, que não deixa de ser a apresentação do que a gente carrega dentro, né? Por isso é que se diz, que Jesus disse, né, que o que faz mal ao homem não é o que entra na boca do homem, é o que sai. Que é o que sai, que saiu do seu sentimento, saiu da sua natureza mais íntima. E aí ele apresenta, por isso essa parte externa é espelho daquilo que está lá dentro. Então que a gente possa fazer também no íntimo da nossa solidão essas reflexões no sentido de nos aprimorarmos, porque também lá no terceiro parágrafo ele diz que, em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas necessitadas de retificação. Não tem nenhum privilegiado nesse barco, né? Estamos todos no mesmo barco. Então, que a gente possa aproveitar bastante desses ensinamentos e da palestra e do trabalho todo de hoje que nós vamos receber. Que Jesus continue conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, por mais uma noite em Tua casa, buscando os Teus ensinamentos, buscando essa renovação, esse fortalecimento na fé, na esperança. Obrigada, Senhor. E te rogamos por todos aqueles que necessitam de Ti, da Tua paz, da Tua luz. Te rogamos, enfim, por todos nós, porque como a página nos recorda, todos somos necessitados de Ti, do Teu Evangelho. Obrigada, Senhor. E que a Tua luz possa envolver cada aflito, cada enfermo, cada lágrima derramada de dor. Que a Tua paz possa estar envolvendo os hospitais, os asilos, os abrigos, os presídios. Enfim, Senhor, sê com este planeta, em especial, nesse momento, com a nossa cidade, com o nosso país, em momentos tão conturbados. Mas ser a pátria do Evangelho. E por isso te rogamos que o Teu entendimento, que a Tua luz, que o Teu amor prevaleça acima de tudo, em toda e qualquer situação conflituosa. Obrigada por tudo, Senhor. Te rogamos também que a Tua paz esteja envolvendo a nossa companheira Vânia, que ela que irá trazer as reflexões da noite de hoje, possa estar sendo envolvida, intuída, e que traga as reflexões de acordo com as nossas necessidades. E que a Tua paz possa estar envolvendo a nossa companheira. E assim, em Teu nome, em nome dos nossos guias e protetores, mas acima de tudo em nome de Deus, estamos dando por início a reunião da noite de hoje, com a certeza que Tu estás entre nós e que a Tua paz e a Tua harmonia está neste ambiente e em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. A página já trouxe um pouquinho, né, do que a gente vai trabalhar hoje. O tema é Tua Fé Te Curou. E esse tema já vem trazendo para a gente a necessidade de um movimento, né?
quando a gente percebe que Emmanuel traz para a gente a questão da purificação íntima, a gente começa a perceber que saúde vai muito além do corpo físico, que a cura de uma doença vai muito além daquilo que a gente pode enxergar. A gente precisa entender que nós somos muito mais do que um corpo. Somos espíritos em um corpo, e não um corpo com alma. Então a gente precisa se conhecer, conhecer o nosso potencial, a nossa capacidade, nossas condições, para entender como essa fé pode promover cura. Para a gente começar a refletir um pouco sobre o tema, vamos entender o que é saúde, relembrar esse conceito que data de 1949, mas é um conceito atual, né? Saúde não é só a ausência de doença, é um estado de bem-estar geral, não só no corpo físico, mas nas emoções e no social. O que seria isso? É você estar bem consigo, intrapessoal, e com o outro. É você não se isolar, conseguir se relacionar. Isso é estar com saúde. Coisa bem distante, né? De todos nós que aqui nos encontramos. Que chegamos à casa espírita normalmente por sofrimento, pela dor, é a maioria, não podemos generalizar, porque eu sei que existem companheiros que chegaram na intenção de doar o seu amor, mas a grande maioria chega pelo sofrimento e vem em busca de alguma coisa, de um alívio, de um caminho, de uma direção. E muitas vezes encontramos esse caminho num outro segmento religioso, porque nós não podemos dizer que a doutrina espírita é a única a promover essa purificação íntima, porque a purificação ela é interna, essa busca tem que ser de cada um. Então, muitas vezes encontramos o que buscamos em outro local. Mas os que estamos aqui hoje, viemos buscar na doutrina espírita, em especial nessa casa, que é o grupo Espírita Esperança em Cristo. Então, buscamos renovar a nossa esperança no Cristo Salvador e no Consolador, que é a doutrina espírita. E aí, quando a gente percebe um estado de desequilíbrio, é que estamos doentes. Se nós formos observar bem de perto, domingo eu escutei essa expressão de um amigo, que de perto ninguém é normal, né? Então, todos nós temos algum tipo de desequilíbrio. Então, podemos todos nos considerar doentes, né? E a cura seria reequilibrar, adquirir de novo o equilíbrio. A gente precisa refletir que, como nós somos espíritos encarnados, nós temos dois corpos, digamos assim, espiritual e físico. E aí a gente precisa se entender. Como somos espíritos, somos inteligências, uma consciência, somos um foco de inteligência, os seres inteligentes da criação. E em volta desse foco de inteligência, aglomeram-se, juntam-se energias, fluidos. Esse é o corpo espiritual, que Kardec definiu como perispírito. Vocês já devem ter ouvido essa expressão em algumas palestras, né? E esse corpo nos acompanha mesmo quando desencarnamos. Nós mantemos esse corpo espiritual. E muito do que passamos, do que vivemos, do que sentimos, está guardado ali, está marcado nesse corpo, nesse perispírito. Quando estamos doentes da alma, espíritos que somos, acabamos mandando esse desequilíbrio para o corpo espiritual. E é esse desequilíbrio que acaba se refletindo no corpo físico. Então, quando estamos doentes no corpo físico, a doença não começou ali. A doença está no espírito. Se Deus quiser, teremos a oportunidade de uma palestra com o Dr. Paulo Frutuoso nessa casa, esperamos que sim. E lendo um artigo dele, posso falar um pouquinho, porque não vou invadir a palestra da pessoa, ele diz que os tumores do câncer, muitas vezes estão fazendo uma purificação daquele espírito. Aparece no corpo físico no sentido de limpar as dores da alma.
Então, a cura na visão espírita vai além do corpo físico. Emmanuel diz que saúde é a harmonia da alma, né? Estar em harmonia é saber exatamente onde estamos, por que estamos e o que estamos fazendo aqui. Reconhecer o nosso papel na sociedade, na nossa família, na nossa profissão. Isso é estar em harmonia. E interessante, uma comparação de um artigo que eu li que fala de Chico Xavier e de Hitler, se a gente puder levar os dois extremos, né? Chico apresentava várias moléstias no corpo físico, mas estava em harmonia com o seu papel a desempenhar no momento encarnatório em que ele se encontrava, né? Então, será que ele estava doente? E Hitler, um jovem, inicialmente, né, aparentemente saudável, com um corpo saudável, mas totalmente conturbado, com ideias negativas, fora do seu padrão, do que ele vinha cumprir aqui, né? Assim como vários de nós, todos nós cometemos erros, alguns mais graves do que outros, mas que não nos cabe julgar, né? A gente precisa se preocupar com a nossa purificação íntima, apenas para a gente exemplificar que um corpo saudável não quer necessariamente falar sobre saúde, dizer que está saudável, né? E aí a gente começa a perceber o quanto o pensamento pode influenciar a nossa vida. Essa semana eu li um artigo que um companheiro me entregou, que falava como o nosso pensamento pode mudar o ambiente onde nós estamos. Se temos pensamentos negativos, influenciamos esse ambiente. E o quanto isso pode nos fazer mal. É por isso que às vezes chegamos no local e sentimos um ambiente pesado. Nos sentimos incomodados. Da mesma maneira que provavelmente quando vocês chegaram aqui, devem ter sentido um ambiente mais harmônico, né? Sentindo como se tivesse finalmente chegado em um local onde vocês pudessem descansar. E até mesmo o relaxamento, né, que a Nélia iniciou, fez com a gente, traz uma harmonia também, traz uma paz, digamos assim, nos deixa assim um pouquinho longe, desfocados dos problemas que nós vivemos, que continuam existindo, não vão sumir de uma hora para outra, né? Porque a Casa Espírita não se propõe a fazer milagres, né? Nós estamos aqui em busca de um direcionamento. Esse é o auxílio que a gente pode encontrar. Os milagres ficam por conta da manipulação de fluidos que nós podemos adquirir pela purificação íntima. E aí a gente vê, né? Muitas vezes, sentimentos de egoísmo, ódio, vingança, se sentindo injustiçado, desespero, a nossa vida em caos, nos leva ao desequilíbrio desse corpo espiritual. E isso acaba refletindo num desequilíbrio físico, que acaba trazendo a doença. E é lógico, essa doença pode fazer com que a gente tente mudar de atitude, de sentimento, de pensamento, que é a verdadeira cura, né? E se a gente, ao contrário, né, nesse caso de doença, mantiver esse ritmo, a gente não sai do ciclo de doença. Se, ao contrário, através de uma doença do corpo físico, eu buscar mudança de atitude, eu buscar o apoio de alguma maneira, adquirir serenidade, imaginar que eu não sou uma vítima, porque nós estamos numa casa que professa a doutrina espírita. Essa doutrina diz que nós já tivemos múltiplas existências. E com certeza eu não fui assim tão pequenininha, tão boazinha, que nem sou. Né? A minha família está ali, que não me deixa mentir. Eles estão até gravando, que é para poder me cobrar depois. Eu escutei alguém falando assim. Né? Então, com certeza eu não fui isso que eu sou hoje em dia. Eu já devo ter feito, com certeza, muitas coisas erradas. Como ainda faço, né? A gente ainda erra muito. Mas se eu consigo adquirir o equilíbrio, eu aprendo. Porque a intenção da encarnação é o aprendizado. A gente não está aqui nesse planeta para sofrer, não, gente. Deus é soberanamente justo e bom. Com certeza o que Ele quer é que a gente aprenda. E se a gente aprende, eu não preciso mais sofrer. Porque mesmo que eu esteja doente do corpo físico, isso não vai mais me trazer o sofrimento,
né? Eu vou estar serena, equilibrada, em paz. E aí eu alcanço um progresso espiritual que vai com certeza me deixar mais feliz ainda. E a ciência, que foi o aspecto que me encantou na doutrina espírita, nessa busca por um segmento religioso, né? A doutrina conseguiu conciliar a ciência e a religião para mim, que era o que me fazia abandonar certas religiões, né? Nenhuma crítica há, porque se a pessoa está bem, se encontrou, está em paz, é ali que ela deve ficar. Mas para mim não funcionou assim. E em uma época da minha vida eu me tornei cética, eu não acreditava em nada. Quando eu encontrei a doutrina espírita, eu percebi a ciência junto com a religião. A doutrina tem esse tríplice aspecto. Tríplice porque falta também a filosofia. A gente começa a perceber que não estamos aqui por acaso, que nós temos um propósito e que nós podemos adquirir a harmonia se a gente encontrar que propósito é esse. Para que eu estou aqui? Por que estou aqui? E aí a ciência começa a observar o quanto a fé tem possibilidade de modificar estados de uma pessoa. Então, assim, são várias pesquisas, né, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, em especial na Universidade de São Paulo. São muitas pesquisas que estão sendo realizadas nesse sentido. E os resultados apontam que as pessoas que têm um sentimento de religiosidade, independente do segmento tal ou não, esse sentimento, essa fé que é natural, né, a crença na existência de Deus, de que a alma existe, de que a vida continua, as pessoas adquirem confiança. E a confiança ela é muito importante num tratamento médico. A gente precisa acreditar que aquela situação pode mudar. Outra situação, o sistema imunológico de defesa do corpo também melhora. É a ciência comprovando que isso acontece. A fé é um santo remédio contra ansiedade e depressão. Ali eles apontam que existe uma estrutura no cérebro ativada nas pessoas que têm um sentimento de religiosidade, que é o córtex cingulado anterior. Então, é comprovado no corpo físico que a fé remove montanhas, como o Evangelho já vem dizendo para a gente há tanto tempo, né? Uma pesquisadora de São Paulo, oncologista, ela trabalha com casos de câncer, ela diz que a performance física de um indivíduo depende da emoção, dos aspectos mentais e espirituais. Então, a pessoa que acredita que a vida não é só isto aqui que a gente está passando, ela tem uma tranquilidade, uma confiança maior do que aquela que não crê em nada, né? Então, ela tem possibilidade de, mesmo não havendo a cura para o corpo físico, acreditar que a cura vai além daquilo ali. Essa parte do Evangelho está no capítulo A Fé Transporta Montanhas, capítulo 19, fala do magnetismo. É interessante que a gente fale sobre isso, né? O magnetismo é algo que está além da casa espírita, mas que é trabalhado aqui também. Magnetismo é manipulação de fluidos, de energias. Quando o Evangelho traz para a gente que a fé é humana e divina, é porque nós temos aí os amigos espirituais trabalhando nesse intuito, a vontade da pessoa que quer se curar, que quer melhorar, que quer ter paz, que quer ser feliz. E aí é interessante a gente fazer a leitura desse parágrafo. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, os tais milagres, né? E que é simplesmente, senão, um desenvolvimento das faculdades humanas. Nós temos uma força que é desconhecida. Nós não imaginamos do que somos capazes.
Até que nós não tenhamos a força de Jesus ainda, porque todos nós chegaremos um dia à perfeição. E conseguiremos fazer tudo o que Jesus fazia. Mas, por enquanto, no nível evolutivo que nós estamos, nós podemos, pelo menos, manter o nosso pensamento firme na vontade de melhorar. E aí, mais uma vez, a ciência trazendo para a gente a eficácia do passe. O Dr. Ricardo Monesi, ele apresentou na época do mestrado lá na USP e depois no doutorado na Unifesp, ele fez pesquisas relacionadas aos efeitos do reiki. Não era o passe espiritual aqui da casa espírita, né? O passe espírita. Era o reiki de uma religião chamada messiânica, que quando jovem ele teve a oportunidade de passar por essa situação, ele teve crises de depressão, e aí ele se submeteu a esse tratamento e teve uma melhora. E aí é comprovado, gente, cientificamente a melhora, né? As queixas relacionadas ao estresse, à depressão, a melhora no sistema imunológico. Um outro exemplo, essa técnica chamada toque terapêutico, apareceu numa rede televisiva, que eu não vou dizer o nome, num programa, mostrando não é nada religioso, tá? É um tratamento terapêutico, é um curso ministrado a enfermeiras e a estudantes de enfermagem. A técnica é dos Estados Unidos, mas já está sendo utilizada principalmente em São Paulo. A enfermeira Ana Cristina, ela ensina outras enfermeiras, mostrando que o toque terapêutico acalma e melhora as pessoas que sofrem de câncer, elas obtêm uma harmonização. E é algo meio parecido com o que a gente trabalha aqui também, né? Um alinhamento de energias, uma arrumação de energias que é trabalhada aqui também na Casa Espírita. E aí, gente, não adianta a gente chegar aqui em completa desarmonia e continuar pensando nos problemas que todos nós temos, com certeza. Se a gente não desfoca de lá de fora, não tenta se harmonizar, manter o pensamento, né, na busca de uma melhora íntima e numa melhora também de apaziguar as suas emoções, não vai ter uma eficácia, né? Então, aqui a gente está vendo, né, o ambiente harmonizado do grupo aqui no centro. Isso já foi trabalhado várias horas antes pelos colaboradores espirituais. Eles ambientaram este salão e as outras dependências da Casa Espírita. Quando a gente chega, acontece um choque, porque a gente vem com a energia lá de fora bem conturbada. E aí, com certeza, se a gente não senta, não para, não permite que o nosso tratamento já se inicie, fica mais difícil a gente conseguir alguma melhora, né? E aí, quando nós estamos aqui sentadinhos, nesse momento, nós já estamos recebendo o tratamento. Nós recebemos passes espirituais. Por isso que quando, lá no finalzinho, né, da palestra, da reunião, a companheira que está encaminhando diz se você sente necessidade de receber o passe, porque nós já estamos recebendo, já estamos sendo tratados, né? Mas se ainda assim a pessoa sente a necessidade, percebe a desarmonia, não conseguiu, não está bem, precisa ainda assim receber o passe através do médium. E aí esse passe que vocês recebem, que nós recebemos aqui na Casa Espírita, a gente precisa estar pensando em Jesus. Alguns médiuns até falam, mantenha o pensamento firme em Jesus. Para a gente focar, né, nesse amigo de todas as horas, que nos deixou tantos ensinamentos, que não nos abandona, não desiste de nós, insiste que a gente vai conseguir chegar lá, não é isso? E o que é esse passe, né? É uma limpeza das energias que não são positivas, que podem trazer doença. É o que a gente chama de dispersivo. A intenção aqui não é ensinar a dar o passe, não é isso, mas que vocês compreendam melhor o que acontece. Porque é importante que a gente compreenda para a gente saber o que está acontecendo com o nosso corpo, para a gente entender o porquê da melhora ou não melhora.
Então, esse passe dispersivo é uma limpeza realmente. E depois o que o médium faz é um alinhamento. Olha a semelhança em relação ao toque terapêutico, que é uma terapia médica, não é religiosa. E aí, logicamente, nesse momento, há uma doação de energia, de magnetismo, de fluido, que está chegando para a gente numa tentativa de substituir fluidos que não eram positivos. Então, o momento do passe é um momento, assim, muito prazeroso para o médium. Porque para a gente doar, antes a gente recebe. É um fluxo de energia, é um fluxo de amor. Então, quem está ali na tarefa do passe é uma tarefa de entrega, né? E da mesma maneira, quem está sentado ali na cadeira, a gente até percebe, algumas pessoas sentam, fecham os olhos, estendem a mão, numa atitude de entrega. E para você se entregar, você precisa confiar. Né? A gente não vai se entregar a qualquer pessoa. Então, a gente está percebendo ali, naquele momento, a confiança que a pessoa está depositando na gente. Né? O médium sente isso. Da mesma maneira, se a pessoa continua conturbada, ela não conseguiu se harmonizar, e ela fica de olhos abertos e olhando ao redor, ela acaba se tornando refratária a esses fluidos que estão sendo doados. E aí não vai ser muito eficaz. O ideal é que você consiga fechar os olhos, manter-se em paz, pensando na sua melhora. É interessante falar também que é importante nesse momento você estar buscando a sua melhora. Porque muitas vezes a gente reza por todo mundo e esquece de rezar por si mesmo. A gente está preocupado com o filho, com o marido, com a esposa, com o pai, o irmão, o aluno. E aí a gente esquece que a gente está aqui neste momento buscando a nossa paz. E aí a gente precisa estar ali pensando em si. Não é egoísmo, queridos. Neste momento, a oração é para você. É para isso que você está recebendo o passe. Só para a gente ter uma ideia, né? Para instigar a curiosidade, que vocês busquem o estudo, que vocês busquem entender. Nós temos centros de força no nosso corpo espiritual. E esses centros de força estão ligados ao nosso corpo físico. Quando o médium faz o tal alinhamento, ele está tentando equilibrar esses centros de força. Né? Se esses centros de força não estão atuando adequadamente, o nosso corpo físico acaba tendo isso de alguma maneira em forma de doença, de uma disfunção. Ele não vai funcionar adequadamente. Então, esse alinhamento é para manter o funcionamento dos órgãos, daquelas partes do corpo, adequadamente. Logicamente, a gente está buscando saúde. E energia tem que ser doada para quem precisa, para quem está necessitando. Então, é interessante, mais uma vez, repetir que as pessoas que estão bem, às vezes chegaram conturbadas, irritadas, incomodadas, mas durante o estudo, a harmonização, o relaxamento, ficaram bem. Então, essas pessoas não necessitam receber o passe. Né? Você não precisa tomar o passe sempre, toda semana. Você tem que se avaliar. Isso é uma decisão pessoal. Precisa refletir e observar se você está necessitando receber essa energia ou não. Agora, as pessoas que se encontram em tratamento espiritual na casa, um dos remédios é o passe. Aí essa pessoa precisa receber o passe. Outro conselho que a gente recebe aqui é a utilização da água fluidificada, magnetizada. Essa água ela recebe fluidos espirituais, também pode receber fluidos magnéticos do médium. E aí a gente precisa utilizá-la. De alguma maneira, a espiritualidade sabe o que cada um que está aqui precisa. E vai receber através dessa água magnetizada. Não podemos esquecer do poder da oração. Aqui, quando a gente chega na casa, nós temos umas caixinhas com uma divisão,
irradiação, desencarnados, enfermos. Naquele momento que a gente coloca um nomezinho, a gente imagina assim, bom, tá dado, passei a bola para alguém que vai pensar naquele caso. Mas a gente também pode aqui, nesse momento, mentalizar a pessoa que está precisando, né? A gente também pode fazer essa oração. A irradiação é uma espécie de passe à distância. Quando a gente irradia, a gente envia fluidos benéficos se os seus pensamentos são bons. Se não são, logicamente, a gente não está enviando algo positivo. Se a pessoa vai receber o fluido positivo ou o negativo, vai depender da sintonia dela. Se ela sintoniza com o bem, ela vai receber. Se ela sintoniza com o mal, ela vai receber a energia negativa. Então, lógico que nós estamos aqui em busca de fluidos positivos e queremos que os nossos amores também os recebam, né? Então, logicamente, nós vamos usar esse poder da oração. Outro detalhe importantíssimo, se nós falamos que o pensamento vai irradiar para o ambiente, ele pode melhorar esse ambiente ou não. O outro conselho que a gente recebe é que a gente faça o evangelho no lar. Porque quando fazemos o evangelho, nós abrimos uma porta para que os espíritos bons venham à nossa casa. Para que a gente possa ter o auxílio de uma espiritualidade. Existe toda uma orientação. Quem está em tratamento na casa recebe essa orientação. Quem não está, que não sabe, pode buscar. Perguntar a algum trabalhador da casa, conversar com alguém, saber como faz esse evangelho, porque é muito importante para ambientar o nosso lar. Joana de Ângeles diz que a casa que adere ao evangelho, as confusões se tornam menores. Não quer dizer que elas não aconteçam, mas elas vão espaçando, vão se tornando escassas. Quer dizer, as confusões podem acontecer porque somos nós que promovemos. Não é isso? Pode acontecer ainda. Mas se a gente tem um ambiente, né, iluminado pelos ensinamentos de Jesus, com certeza isso vai melhorar. Vai ser um ambiente mais harmônico e isso vai fazer bem para a gente também. E para quem vive, quem convive com a gente. A gente tem que saber o que pedir, porque às vezes nós estamos num estado de confusão mental tão grande que a gente não sabe nem o que vai pedir. E quando a gente ora, muitas vezes a gente esquece de agradecer. Então, se a gente não sabe o que pedir, pelo menos agradece. Aproveita esse momento para agradecer a Deus a vida, a oportunidade da existência. E o conselho que a gente recebe é que a gente faça isso no momento que a gente acorda. E de preferência ao dormir. Então, se a gente, desde que acorda, no momento que a gente acorda, já se conectar, já se ligar a Deus, com certeza o nosso dia tem uma possibilidade de se tornar melhor, né? Esse autor não é espírita, Deepak Chopra. Ele escreveu vários livros, eu só li um, indicado pela Luzia Matias. Ela falou sobre esse livro e eu tive curiosidade. São as 7 leis espirituais. Uma lei que ele comenta é a lei do distanciamento, para a gente aprender o desapego. E quando a gente faz uma oração, a gente já tem que acreditar que aquilo vai acontecer. Mas a gente não pode ficar o tempo todo pensando naquela situação. O desapego que esse autor vem trazendo para a gente é a confiança de que tudo vai dar certo, independente do resultado. E é difícil, né? Não pense que porque eu estou falando aqui, eu já estou fazendo tudo isso. O orador tem mania de falar isso aqui, né? A gente fala para a gente aprender, para a gente começar a utilizar. Não é isso? E aí, digamos que a gente conseguiu adquirir a saúde. Como manter essa saúde? Uma das dicas é praticar o amor, que é a lei máxima, né? Que a gente possa amar-se e amar ao semelhante. E aí a gente vem mais uma vez com a ciência, mostrando que fazer o bem traz mais prazer ao corpo, digamos assim, ao corpo físico mesmo, do que receber dinheiro.
estou tocando no dinheiro porque a pesquisa foi feita dessa maneira. Um grupo de voluntários foi questionado, né? Fizeram algumas perguntas a eles. Eles tinham que imaginar, e aí eles iam registrando áreas do cérebro que eram ativadas. E aí eles tinham que imaginar inicialmente que eles ganhariam uma grande soma em dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro. E aí, logicamente, o sistema do cérebro, um circuito neuronal chamado sistema de recompensa, foi ativado só nessa imaginação de receber o dinheiro. Perguntou-se a esses voluntários se eles gostariam de doar uma certa quantia por uma causa, por alguma coisa, uma situação que era válida. E eles sabiam que essa doação não seria de verdade, era só para imaginar. Também houve uma ativação desse circuito. E aí fez essa última pergunta, se eles topariam doar de verdade. E aí o sistema de recompensa mais o córtex pré-frontal foram ativados. E aí a gente imagina, né? A gente pode imaginar que fazer o bem traz muito mais benefício físico, e a gente só está falando aí no corpo físico, do que receber dinheiro, gente. E quem é que não gosta, né, de imaginar que está recebendo uma grande quantia de dinheiro para facilitar a vida? E, logicamente, só quem pratica é que percebe o quanto isso traz uma sensação de bem-estar. Quando você faz alguma coisa por outro, quando você pratica a caridade, quando a gente percebe, a sensação é boa, né? É uma situação de cumprir alguma coisa. A sensação do dever cumprido, da consciência leve, é como se a gente se aproximasse mais de Deus. É como não. Estamos mais próximos de Deus quando praticamos a caridade. E aí, gente, nós temos aí várias citações bíblicas mostrando processos de cura através de Jesus. Logicamente, vários exemplos, alguns são mais conhecidos. Os oradores normalmente contam sobre a mulher hemorrágica, a hemorroíça. Mas, assim, existe algo em comum nessas situações de cura e que eu acho bem interessante que a gente pense um pouquinho. Jesus, normalmente, na caminhada que ele fazia pelas cidades, ele era seguido por uma grande multidão, né? As passagens bíblicas mostram isso. E aí eram várias pessoas, cegos, paralíticos, leprosos, considerados pecadores. E aí é interessante a gente ir lá para a origem da palavra, vem do hebraico pecado, vem do hebraico, eu não sei exatamente a pronúncia, imagino que seja amartia, não sei, tá? Então algum estudioso depois me diz como é que se fala, que vai me ajudar. No sentido literal, pecado significa sair do eixo, perder o eixo, o centro, estar ao largo, estar fora do alvo. E aí a gente volta lá para o início da nossa reflexão, quando a gente falou, que saúde é harmonia da alma, né? É estar em equilíbrio, estar em pecado é estar em desequilíbrio, não é isso? E aí Jesus tinha um processo, um mecanismo ao caminhar. Como ele era um grande espírito, um espírito muito evoluído, ele percebia cada um, ele enxergava a alma de cada um, e ele percebia quem já tinha condições de despertar. E é interessante esse chamamento de Jesus, ele tinha essa característica, ele muitas vezes chamava a pessoa a ter com ele. E ele fazia uma pergunta, o que você quer? Para que a pessoa se posicionasse, ela tivesse uma postura, para que tivesse um movimento, né? Para que ela fosse buscar alguma coisa, e não à espera do milagre acontecer. Porque a gente precisa chegar a essa purificação íntima. E se eu não fizer um movimento, se eu ficar paralisado, eu não vou conseguir essa mudança. E Jesus,
fazia esse despertar apenas passando pelo local. As pessoas corriam atrás, tentavam tocar, tentavam chegar perto e conseguiam despertar. E o que seria esse despertamento, né? Através da pergunta que Jesus fazia, as pessoas se sentiam parte do processo de cura. Que queres que eu te faça? Esse despertar era um despertar espiritual. E aí, gente, eu gostaria de fazer uma narrativa, gostaria de trazer na íntegra, porque eu tenho medo, né, de pecar, suprimir alguma coisa. E eu queria que vocês imaginassem-se na condição deste cego. Essa narrativa me chamou muita atenção e até me emocionou no final. Então, eu vou tentar ler, mantendo a postura, né? Narra-nos o evangelista Marcos que Jesus passava pela cidade de Jericó, acompanhado por grande multidão, quando um cego que mendigava à beira do caminho, de nome Bartimeu, o filho de Timeu, ouvindo que a turba, a multidão, se aproximava e que o Messias Nazareno se encontrava dentre eles, começou a chamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E clamava em altos brados, e de tal forma que os que acompanhavam Jesus o advertiram para que não molestasse o mestre. Ele, tocado em suas fibras mais íntimas, sentindo certamente que seu momento de despertar espiritual era chegado, clama sem cessar, até que o mestre, parando, manda que ele venha ter com ele. Interessante a postura de Jesus, que não vai até o cego, não se compadece do mendigo à maneira habitual, acreditando-lhe necessitado eterno, que é uma postura que muitas vezes a gente tem em relação às pessoas que apresentam limitações. Nós imaginamos que são coitados, não é isso? Não tratamos a pessoa de igual para igual. Piedade é uma coisa, né? Sentir que a pessoa é inferior a você porque tem essa limitação é outra bem diferente. E Jesus considerava as pessoas e fez com que esse cego chegasse até ele. Ele ordena que ele, mesmo cego, levante-se e vá ter com ele que se encontra no meio da multidão. Narra-nos o evangelista que Bartimeu, lançando de si a capa, tudo aquilo que encobria seu ser, levanta e vai ter com Jesus. O filho de Timeu, esquecendo-se de suas ilusórias limitações, levanta-se, mostra-se tal qual é, resgatando sua espontaneidade e naturalidade ao influxo da palavra do Mestre e busca Jesus. Essa observação ela é muito interessante, porque muitas vezes a gente se esconde, né? A gente não quer se mostrar tal qual é, porque a gente é orgulhoso. Nós temos um orgulho, e se eu não sei fazer alguma coisa, se eu não posso fazer alguma coisa, eu me sinto diminuída. E Jesus queria a pessoa, Deus nos quer do jeito que nós somos. Porque só a partir do momento que a gente se reconhece um espírito ainda a caminho da perfeição, é que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Se eu não sei quem eu sou, se eu não me conheço, se eu não faço esse processo de busca de mim mesmo, como é que eu vou conseguir me vencer? Tomar a iniciativa de buscar a Jesus é imprescindível atitude no caminho do reequilíbrio, pois o Cristo representa as leis divinas, a moral e a ética cósmica, transpessoal, capaz de nortear, como uma bússola segura, a nau que ameaça sossobrar nos mares da existência em busca de porto firme. Quando Bartimeu alcança Jesus, o divino pedagogo, conhecedor profundo da alma humana, lhe questiona: que queres que te faça? Certamente que o Cristo, enviado celeste, sabia o que tinha para oferecer, mas aquele que busca a cura torna-se essencial à consciência do processo. Então, logicamente, Jesus sabia muito bem o que Bartimeu queria. Ele era cego, ele queria enxergar. Mas ele precisava tomar a postura de chegar e se posicionar perante Jesus.
Quando a gente fala, a gente firma. Quando a gente pensa, a gente plasma. Bartimeu tinha desejos, expectativas, visões que foram validadas pelo mestre quando lhe questionou a que veio e o que desejava dele. E o filho de Timeu, tocado em sua alma pela sabedoria e maturidade, lhe respondeu: Senhor, que eu veja, que eu possa enxergar os caminhos da vida por onde minhas pernas haverão de trilhar, por onde haverei de buscar a minha felicidade e a minha alegria, a realização de minha alma. Que eu veja os roteiros de luz que tu tens para me indicar, a fim de que possa restabelecer a minha autoestima e sedimentar a minha confiança na rocha firme das convicções profundas, que me direcionem para a autossustentação e autogerência, com dignidade e eficácia na busca pela felicidade. E as vistas de Bartimeu se abrem por ordem de Jesus, que afirma-lhe que a sua fé o havia salvado. O seu amadurecimento o havia libertado. Jesus representa o eterno amor de Deus, disponibilizado para as criaturas incondicionalmente, à espera de que estas possam usufruir desse estímulo e sustento divino na conquista de si mesmos. Então, se Bartimeu apenas chegasse a Jesus e dissesse, quero enxergar, muito provavelmente ele não teria conseguido. Porque nem todos, na época de Jesus, obtiveram a cura. Bartimeu começou a perceber, naquele momento, que ele era cego muito mais espiritualmente do que no corpo físico. Esse é o despertamento. Quando a gente percebe que a vida é muito mais do que aquilo que a gente enxerga. Que a vida tem muito mais a nos oferecer do que só o que é material. E nessa busca de Bartimeu, somos nós também. Quando chegamos a um segmento religioso e tentamos buscar o alívio para o nosso sofrimento, e a gente percebe que na grande maioria das vezes, esse sofrimento, nós é que buscamos, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos. Nesta vida, são as causas atuais das aflições ou em vidas regressas, passadas. Então, quando a gente se dá conta que nós é que moldamos o nosso caminho, direcionado pelo Mestre, nós nos tornamos equilibrados, harmonizados, porque lutamos para isso. É essa postura que o Cristo quer de nós. Que nós busquemos essa cura espiritual em primeiro lugar. Que nós busquemos a purificação íntima. Que isso, com certeza, vai nos tornar muito mais felizes. Bota a música.
Gente, a princípio eu tinha pensado em cantar, mas eu fiquei com pena de vocês e achei melhor deixar Tim e Vanessa com uma voz muito mais linda, né? Eu acho que ia quebrar um pouquinho os ensinamentos, mas que a gente possa realmente se sentir abraçado pelo Cristo e por essa doutrina de amor, de luz, que nos esclarece, que nos mostra que nós temos que buscar o caminho, que é através realmente do suor do nosso rosto, que nós vamos conseguir a mudança. E nós vamos conseguir esse maná da evolução, que é a felicidade através do caminho no bem. Que Jesus possa abençoar a todos, nos envolver na sua paz, no seu amor. Graças a Deus. Jesus, essas palmas com certeza são para ti, porque tu sempre foste o nosso caminho, a verdade, a vida. Tu que nos esclareceste sempre, que trouxe para a gente o auxílio, que nos ensinou realmente que precisamos buscar a nossa mudança, a nossa reforma íntima, Senhor. Envolva-nos, Senhor, hoje. Possamos sentir o alívio, que esse ambiente de paz, de harmonia, possa nos tratar as doenças que carregamos na alma e no corpo físico, Senhor. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. E obrigada pela oportunidade de estar nessa casa que nos acolhe, que nos abraça. Que tu possas, hoje e sempre, iluminar o nosso caminho. Que a tua paz esteja presente em cada coração aqui, que veio em busca do alívio. E que com certeza, Senhor, hoje, através do teu ensinamento, da tua doutrina, encontrou um esclarecimento para essa busca. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada à espiritualidade amiga que nos acompanhou nesta noite de reflexão. Que tu possas estar conosco para sempre, em nosso coração. Assim seja, graças a Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que recebemos na noite de hoje. Só nos resta a te agradecer pelo amparo, pela harmonia, pelo equilíbrio e principalmente por tudo que recebemos. Muito obrigada, Senhor. E é em teu nome, Jesus, em nome dos nossos guias e protetores, coordenadores espirituais desta tarefa, mas acima de tudo em nome de Deus, é que estamos encerrando a primeira parte das tarefas da noite de hoje. Guia-nos, leva-nos aos nossos lares, em paz e em harmonia. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.